A palavra diz: quero trazer à memória. O profeta Jeremias um dia declarou: Senhor, quero trazer à memória. Quero trazer à memória. Abra sua Bíblia em Lamentações, capítulo 3. Leremos versículos 21, 22, 23, 24 e 25. E vamos mais uma vez ficarmos de pé para nós lermos a palavra do nosso amado Jesus. Lamentações está depois de Salmos, depois de Provérbios, depois de Jeremias. Jeremias faz parte dos grandes profetas. Na Bíblia tem pequenos profetas e grandes profetas. E isso é dado exatamente pelo conteúdo dos livros. Jeremias tem um livro grandão, Isaías, são os grandes profetas. E aqueles que são pequenininhos, Jonas, etc., são os pequenos profetas. Lamentações, capítulo 3, a partir do versículo 21, diz a palavra do nosso Senhor aos nossos corações. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Amém? Vamos juntos? Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Amém? Senhor, muito obrigado, porque eu sei que tu has de falar ao nosso coração. Que teu Espírito venha passear nesse lugar, tocar em cada vida, Senhor, para que sejam sensibilizadas e que possam trazer à memória aquilo que nos traz alegria, que nos dá alegria. Ó Espírito, fala conosco em nome de Jesus. Amém. Os amados podem assentar-se. Queridos, quando Jeremias escreveu esse texto, a situação não era fácil. Eram momentos extremamente complicados ali em Israel. Nabucodonosor havia invadido Israel e o templo havia sido totalmente destruído. Vale ressaltar, irmãos, que o templo para o povo de Israel, para o povo que morava em Jerusalém, representava a presença viva de Deus. Eles tinham um carinho extremamente grande, porque era diferente dos nossos dias. Hoje você na sua casa, trancado no seu quarto, você pode sentir a presença do Senhor. Naqueles tempos, a presença de Deus era possível quando estava-se no templo. Eis a importância do templo. E a palavra diz, amados, que Nabucodonosor, a Babilônia, ela invadiu a Israel e dominou aquele povo, escravizou e destruiu por completo o templo. Imagine a tristeza para um povo que olhava para o templo e enxergava o Senhor. Imagine a tristeza para aquele povo. E é nesse contexto triste, amados, há 2.600 anos aproximadamente, é nesse contexto triste em que Jeremias escreve estas palavras, escreve Lamentações, para trazer à memória do povo de Israel a necessidade de estar, mesmo sem o templo, mas ligados no Senhor, olhando para o Todo-Poderoso. Nas nossas vidas, em determinadas situações, assemelha-se a Jerusalém. Quantas vezes, amados, o nosso templo é totalmente jogado por terra. Quantas vezes, amados, o nosso coração está fechado para o Senhor, nós não enxergamos Deus, não enxergamos a presença do Todo-Poderoso e as coisas ficam difíceis, ficam complicadas. Eis aí, irmãos, a situação de Jeremias. Mas, ao contrário daquilo que é comum a nós, quando a situação fica difícil, há uma tendência muito grande de virarmos as costas para o Senhor. E isso faz-se com murmurações, reclamações e vai por aí. Geralmente nós voltamos contra o Todo-Poderoso. Nós apontamos para o Senhor. Nós reclamamos de Deus. Mas Jeremias,
ele entendia, irmãos, o porquê de toda aquela situação. E sabemos, e a palavra deixa claro, que Israel, mais uma vez, ao longo do tempo, haviam virado as costas para o Todo-Poderoso. Haviam dado-se ao pecado, deixado se envolver pelo pecado, havia deixado se envolver por todas as práticas ruins. E mesmo enxergando no templo a presença de Deus, os seus corações estavam desviados da presença de Deus. Isso é preciso entender, irmãos, porque muitas vezes nós temos convicção plena que Deus existe. Eu acho que 100% desses que estão aqui creem na existência de Deus, creem na existência do Senhor. Mas quantas vezes nós deixamos de olhar para o templo, uma alusão ao Senhor, deixamos de olhar para Deus e abraçamos aquilo que desagrada o Todo-Poderoso. No entanto, amados, nada passa desapercebido aos olhos do Senhor. E às vezes somos tomados por dificuldades, por problemas, a situação fica difícil, parece que uma névoa escura desce sobre a tua vida, é preciso refletir. Porque em muitas situações é Deus falando para você, olha, o teu templo foi derrubado. Não existe mais templo, não existe mais templo. Pior, irmãos, pior. Quando Jeremias viu essa situação, ele conservava dentro do seu coração a comunhão com Deus e não deixou-se abater pela situação, mas voltou-se para o Todo-Poderoso. Muitas vezes, quando as pessoas encontram-se envoltos na nuvem, na névoa do pecado, o Senhor puxa, derruba o templo e as pessoas viram-se contra Deus e afastam-se ainda mais do Senhor. Amados, é preciso um cuidado muito grande, porque nós precisamos estar ligados, mesmo que os tempos sejam ruins, de silêncio, de luto. Olhe para Deus. É necessário trazer à memória aquilo que o Senhor tem feito. Entenda, irmãos, mesmo quando tudo parece perdido, quando você olha e já não vê mais horizontes, se vê dominado pelas práticas ruins, lembre-se, Deus continua fiel. Deus continua fiel. Israel, mais uma vez, havia abandonado o Todo-Poderoso, estava sofrendo as consequências dos seus pecados, haviam sido levados muitos como escravos, outros estavam ali observando os escombros de Jerusalém, mas a fidelidade de Deus, mesmo em meio àquele caos, era uma realidade, era uma verdade. Amados, nós não podemos perder de vista a fidelidade de Deus. Jamais, jamais perca de vista a fidelidade do Senhor. Se as coisas não estão fáceis, se estão difíceis, se o teu templo está em ruínas, lembre-se do Senhor. É preciso trazer à memória, lembrar-se de Deus, porque a fidelidade dele é grande para com as nossas vidas. Amém? Irmãos, é no meio da escuridão, é no meio dos problemas, das dificuldades, que Deus tira o homem e coloca de pé. Oh, glórias! É do meio da lama que Deus tira o pecador e coloca sobre terra firme e o lava com seu sangue. É no meio das situações vergonhosas, vexatórias, que envergonham o próximo, que Deus resgata o pecador e o faz referência, É isso, amados, que o Senhor faz. É a graça, é a fidelidade do Senhor para com as nossas almas. E Jeremias, o profeta Jeremias, entendia muito bem essa situação e ele faz a seguinte afirmação, e nós precisamos fazer essas afirmações no dia a dia. Mas a primeira dela, ele diz, quero trazer à memória o que pode dar esperança. Amados, essa é uma verdade que nós precisamos ver. Eis que Jeremias estava enxergando naquele momento, não
um campo, uma campina florida, oh que bênção, árvores produzindo frutos, não, eram escombros, eram momentos difíceis, ele via o juízo de Deus, ele via o juízo do Senhor, oh misericórdia, mas amados, ele também conseguia enxergar que além do juízo, a misericórdia de Deus estava presente. Porque muitos foram conservados, muitos foram guardados. O Senhor, amados, não destruiu totalmente o povo. A misericórdia do Senhor, amados, alcançou a muitos. E é nesse meio terrível que o Senhor estende a sua mão. É nesse momento complicado que o Senhor te ergue, te guarda e te protege. A palavra diz, amados, que a misericórdia de Deus é infinita. A misericórdia de Deus renova-se a cada manhã, a cada dia. É a misericórdia, a manifestação, é o raiar da misericórdia de Deus. Se você amanhecer amanhã, acordar, abrir os teus olhos, olhe e lembre-se, é a misericórdia do Senhor, é o cuidado de Deus, é a fidelidade de Deus para com a tua vida. Não são os teus merecimentos. Não é porque você é legalzinho isso e aquilo outro, não. É a manifestação da misericórdia do Senhor. É o Deus, amados, que dia após dia, oh glórias, renova a sua misericórdia para conosco. Se Ele renova, é porque Ele faz nova a sua misericórdia. Não é uma misericórdia antiga, mas uma misericórdia nova a cada dia para com as nossas almas, para com as nossas vidas. E nós temos que aprender essa verdade e vivermos a verdade do eterno a cada instante, a cada minuto, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso, Ele não ignora as nossas dores, não. O Senhor não ignora as nossas dores. Ele sabe do teu sofrimento, Ele sabe dos teus problemas, Ele sabe quão difícil é viver sobre a face da terra. Sim, Ele escolhe você para que seja alvo das suas misericórdias. E quando os momentos ficam difíceis, oh glórias, o Senhor sustenta, o Senhor guarda, o Senhor protege. É o Senhor que nos dá forças para passarmos pelos momentos sombrios. Mas vale ressaltar, irmãos, nós não podemos de forma alguma nos deixar envolver pelos momentos sombrios da vida. Às vezes, quando nós falamos em momentos sombrios, você lembra daqueles momentos melancólicos, triste, abatido, aquela coisa toda, mas veja, sombrio como pecado, como situações complicadas, difíceis. Não te deixe envolver pelo pecado, não te deixes abater pelo pecado, mas que a tua mente seja renovada, que a tua mente seja nova com o Todo-Poderoso, que o Senhor, amados, possa mudar por completo a tua história, e você, para que alcance esse favor do Senhor, é necessário trazer à memória. É isso que a palavra diz, trazer à memória. Lembre-se, quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Mas é interessante, irmãos, muitas vezes as pessoas não conseguem que essa verdade seja uma realidade na vida, é porque a mente está vazia daquilo que pode dar esperança. Eis o porquê o mandamento do Senhor, para que possamos nos alimentar da palavra, possamos estar com o nosso coração transbordante da palavra, porque a partir do momento que você tem o teu coração transbordante da verdade do Senhor, virão com certeza os momentos difíceis, meu Senhor, quantas dificuldades hão de surgir, mas o Senhor, irmãos, Ele te guarda, porque é promessa te guardar. Ele estará contigo porque é promessa estar contigo, e Ele te dá livramento porque também é promessa do Senhor para com aqueles que procuram encher a sua mente com a palavra, com a verdade do Todo-Poderoso. E eu quero, amados, mais uma vez, clamar ao Senhor para que fale conosco, para que fale aos nossos corações, para que nos momentos de caos e dificuldades, a nossa mente possa buscar nas gavetas da esperança a palavra do Senhor, para que nós possamos seguir em frente. Oh, glórias!
Esse é o nosso Senhor que cuida de você. Esse é o nosso Deus que te abençoa. Esse é o nosso Deus que move. Esse é o nosso Deus que te conhece, que te chama pelo nome. Esse é o nosso Deus que olha para você. Esse é o nosso Deus que te deu mais um dia de vida. Se você chegou até este momento, não é mérito teu, mais uma vez, mas é a fidelidade do Senhor para contigo. É a misericórdia do Senhor. Amém? Que nós possamos sempre, como ato de fé, trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança. Mas encha teu coração daquilo que pode dar esperança. Oh, glórias! Encha-te com a palavra de Deus. Amém? Nos versículos 22 e 23, Jeremias continua falando. Ouça só o que ele diz. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Amém? Deu para você alcançar o que Jeremias alcançou? Entender o que Jeremias entendeu? Ele afirma, ouça mais uma vez, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Oh, glórias! Irmãos, Jeremias estava contemplando um templo destruído, estava contemplando uma Jerusalém destruída, estava contemplando o sofrimento dos seus compatriotas, estava contemplando o sofrimento daquele povo. Mas ele olha para aquela situação tão triste, tão difícil, e ele afirma, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Irmãos, quando nós temos esse entendimento, nós vamos viver uma dependência completa de Deus. Uma dependência que nos leva a amar o Senhor acima de todas as coisas. Uma dependência, irmãos, que nos leva a buscar o Senhor incansavelmente. Que nos leva a buscar a Todo-Poderoso com todas as nossas forças. Que leva-nos a estar na presença do Senhor para que a nossa vida seja, com certeza, alvo das misericórdias do Todo-Poderoso. Que assim nós possamos entender, irmãos, que a sua graça, a graça do Todo-Poderoso, renova-se a cada manhã. É o zelo de Deus, que é para com a tua vida. É o zelo do Todo-Poderoso para com teu ser. É o zelo do Criador do Universo para com a tua alma. Mais uma vez eu quero chamá-los a atenção para a grandiosidade do Senhor. Irmãos, quando nós refletimos a respeito de quem é Deus, quando você reflete a respeito de quem é Deus, olha, não há como você ficar maravilhado em saber que esse Deus te chama pelo nome, em saber que Ele te chama pelo nome. Se você observar, irmãos, o que diz os cientistas, ele diz que dentro do Sol cabe milhares de vezes a Terra. Olha só. Esse planetinha que nós moramos e achamos que é grande demais. Só que Deus criou o Sol, que cabe infinitamente terras dentro dele. E olha que o Sol não é a maior estrela. Mas tudo isso é a criação de Deus, é a manifestação do amor do Senhor, da misericórdia de Deus para com as nossas vidas. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. As misericórdias do Senhor para contigo são infindáveis, são infinitas. Glórias a Deus. Aleluias! E diz ainda no versículo 23, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Espero eu que a segunda-feira exista para você. Venha existir para você. Amém? Espero eu que amanhã a notícia que tenhamos de cada um de vocês, ou que vocês tenham de mim, estamos vivos. Que não chegue uma ligação, pastor, fulano de tal partiu para o céu. Que não chegue essa ligação que um dia há de chegar. Mas o meu clamor é que o Senhor os guarde. E, ao amanhecer, e se você estiver ciente que não está no céu, mas aqui na terra ainda, dê glórias ao Senhor.
glorifique o nome santo de Deus e faça um propósito com o Deus de misericórdias. Fale para o Senhor: Deus, a tua misericórdia renovou-se mais uma vez para comigo. A manifestação da tua fidelidade é verdade. E neste dia eu quero viver essa fidelidade. Eu quero viver essa fidelidade. Amados, nós temos que sair desse cantinho que nós estamos. Temos que sair, irmãos. Nós temos que nos voltarmos para Deus e criarmos com Deus vínculos verdadeiros de amizade, vínculos verdadeiros de comunhão. Nós temos que quebrar o entendimento religioso que o maligno tem intensificado nesses últimos tempos, que apenas o fato de ter vindo hoje à igreja, ou no decorrer da semana você leu a palavra, ou assistiu alguns videozinhos no YouTube, seja o suficiente. Não é o suficiente, irmãos. Não é. Deus não quer essas coisinhas, Deus quer tudo. Deus não te chamou para que você seja parte, apenas parte dedicada a Ele. Deus te chamou para que você seja propriedade dEle. Sabe o que significa isso? Se você tem uma bicicleta velha, enferrujada, de pneu careca, ela é sua. Você pode desfazer, dar para alguém, enfim, e ninguém falará nada, ela é sua. Eis o princípio da propriedade. Você é de Deus. E você não tem autoridade para viver como se fosse autônomo, independente de Deus. Você não é independente de Deus. Coloca isso na sua cabeça. E a partir do momento que nós compreendemos essa verdade, irmãos, nós vamos acordar e vamos falar para o Senhor: Deus, aqui está a minha vida mais uma vez. Eu estou vendo que a tua misericórdia se renovou. Eu estou vendo que a tua graça foi mais uma vez para comigo, que a tua fidelidade mais uma vez manifestou-se para comigo. E eu quero, Senhor, nesse dia, viver a tua fidelidade, como se não houvesse nada mais sobre a face da terra. Nada mais. Porque é assim que o Senhor quer. Às vezes nós não entendemos isso, mas Deus quer que você seja dele, 100% dele, e nada possa ocupar o lugar dele na tua vida. Amém? Como estava Jerusalém? Destruída. Como estava o templo? Destruído. Mas eis aí o profeta, alguém que conhecia Deus, alguém que submeteu-se ao Senhor, alguém que entendia que mesmo em meio a toda aquela situação, aquele desastre total, aquela situação política terrível, mesmo em meio àquela situação, ele conseguia ver a misericórdia de Deus, porque ele sabia que Israel estava colhendo os frutos das suas ações. Israel, mais uma vez, havia afastado-se do Todo-Poderoso e andado por caminhos escuros da vida, caminhos terríveis da vida. E o Senhor pesou a mão mais uma vez. Mas havia ali a misericórdia do Todo-Poderoso e a graça do Senhor se manifestava para com aquele povo. Amém? Amém, igreja? Oh, glórias! Quero trazer à memória o que pode dar-me esperança. Amém? Vamos juntos? Quero trazer, vamos lá? Quero trazer à memória o que pode dar esperança. Fala isso para o Senhor. Deus, eu quero trazer à memória aquilo que pode dar-me esperança. Amém? Não seja mecânico, ou seja, palavras mecânicas. Não. Se você não consegue sentir, tem que consertar a vida. Tem que acertar-se com o Senhor. Mas, no versículo 24, o profeta diz: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. A minha porção é o Senhor. Portanto,
esperarei nele. Irmãos, às vezes quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós escutamos alguns textos ou lemos alguns textos, e eles são desafiadores. Na verdade, a palavra do Senhor sempre é desafiadora. Nós vivemos de desafios. O Senhor te desafia dia após dia. E esse texto Jeremias entendeu, amados. Ele entendeu um desafio que era difícil ser vivenciado, mas necessário para que a presença de Deus fosse uma verdade na sua vida. E hoje é um desafio que pouquíssimos querem abraçar. E a palavra diz: a minha porção é o Senhor. A minha porção é o Senhor. Às vezes nós lemos o texto, não prestamos muita atenção e não entendemos o que o Eterno quer falar. Ele está dizendo, irmãos, que tudo o que temos é o Senhor. É isso aí. Tudo que você tem é o Senhor. Tudo que nós temos é o Senhor. Se você vive para Deus. Se você trabalha, para Deus. Se você diverte-se, as diversões da vida, entretenimento, para Deus. Se você veio a este lugar, não foi para agradar o pastor, para Deus. Não foi para cumprir apenas, quem sabe, uma rotina. Não. Servo de Deus não vive Deus como rotina. Você veio para Deus. Tudo quanto você tem é de Deus. Deus precisa ser a tua porção, a tua porção. Em outro texto diz: buscai, pois, em primeiro lugar, o reino dos céus. É a mesma coisa. É buscar Deus acima de todas as coisas. É buscar, é amar, é viver Deus, é ser de Deus. Oh, amados, é ser de Deus. Ele vem a mover de uma forma poderosa. É o Senhor que precisa agir. É o Senhor que precisa trabalhar. É você que precisa voltar-se para Deus. Buscar o Senhor. Não porque Ele é o dono do mundo, mas é porque você ama o Senhor. E porque você entendeu que Ele é teu dono. E que a tua porção, o teu agir, os teus afazeres, tudo quanto você tem, até a abençoada conta bancária, é de Deus. É de Deus. Irmãos, isso é maravilhoso. Mas são para os fortes, porque os fracos não entendem. Aqueles que bebem leite não conseguem compreender. Só para aqueles que comem comida forte, como está no Novo Testamento. Só para estes. A tua porção é o Senhor. A minha porção é o Senhor, declarou o profeta Jeremias. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele, esperarei em Deus, viverei em Deus. Esperar, entenda, amados, esperar, aguardar, satisfazendo Deus na tua vida. Não é sentar no banquinho lá no canto da parede, cruzar os braços. O que você está fazendo aí? Eu falo, então, estou esperando Deus. Não, não é isto. É viver Deus. É deixar-se mover pelo Espírito de Deus. Deixe-me dar um exemplo. Aqui em nosso meio já aconteceu muito isso. Pessoas oram e dizem, Senhor, eu preciso tanto de um trabalho. Oh, Deus, abra tal porta para mim. Faz isso, pastor, pastor, ore para que Deus abra as portas. E Deus abre. E a porta que foi aberta, fecha a porta de Deus. É como se fosse uma porta de dois lados. Abriu, mas ao abrir, aquela pessoa fechou a porta para Deus. Esquece de Deus, não quer saber de Deus, vive só para o trabalho, vive para o pecado, não está nem aí mais para o Senhor, não tem tempo para Deus. Perigoso, não é? Às vezes eu fico observando, irmãos, as pessoas não têm tempo para Deus.
Não, não tem tempo. Mas tem tempo para trabalhar, para comer, para dormir, para assistir o YouTube, para ficar falando bobagem no WhatsApp, porque o lugarzinho que só fala bobagem, WhatsApp. Para ficar falando bobagem no WhatsApp. Para ficar alguns no TikTok da vida, vendo os videozinhos lá e aquela coisa toda, não sei o quê, e passa 1, passa 2, passa 50, passa 1000. Não é? Quarta-feira, igreja. Ai, hoje eu não tenho tempo, estou cansado. A criança está dormindo. Ah, porque não sei o quê. Ah, porque, olha, está chovendo. Ah, não sei o... Gente, são tantas as desculpas porque as pessoas acham que Deus é menino de feira. Menino de feira é aquela expressãozinha que acha que Deus é bobinho. Gente, Deus não é menino de feira, não. Deus é aquele que sonda o teu coração. Antes mesmo de você planejar qual a desculpa para não ir ao culto, para não falar de Jesus para alguém, o Senhor já sabe. Quando vem a existência, envergonhe-se, porque o Senhor sabia que você ia pecar contra Ele. Lembra-se de Pedrão? Nosso companheirão, o Pedrão? Apóstolo Pedro? Aí ele chegou lá. Olha, esse camarada andava com o mestre. Andava com o mestre. Jesus já havia falado antes. Você vai trair-me. Vai negar-me. Entendeu? E quando pela terceira vez, aí ele caiu em si. Falei, poxa, não é que eu pequei contra o Senhor? Não é que Jesus havia alertado-me com relação a isso? Quando você, após as suas desculpas, seja elas quais forem, em relação a Deus, cair em si, lembre-se, você pecou contra Deus. Você precisa entender, a tua porção é o Senhor. Amém? Amém, amados? Oh, glórias! Olha, permita-me falar uma coisa aqui. Eu ouvi dois améns. Um amém fiel, que o Senhor diz glórias. Mas um amém hipócrita. Um amém hipócrita. Que o Senhor sentiu o cheiro da podridão do pecado. O Senhor conhece o teu coração. E eu não estou julgando ninguém. Quem sou eu para conhecer o teu coração? Se eu conhecesse, misericórdia. Talvez alguém está falando assim, pastor chato, misericórdia. Ô, pastor chato. Bom que eu não estou vendo o coração de ninguém, nem pensamento de ninguém, já pensou? Eu ia ficar abatido aqui. Você está pensando aí que eu sou um cara chato pra caramba? Que pastor não? Que pastor, misericórdia. Ô, pastor! Eu ia ficar triste aqui, não ia conseguir falar. Graças a Deus. Mas o Senhor sabe que você está me chamando de chato. Nem tá, né, gente? Estou brincando aqui, tá? Mas é só para você entender, irmãos, nesse humor sem graça, mas para que vocês entendam que Deus conhece nossos projetos, planos, pensamentos. E como nós tentamos enganá-lo com as nossas justificativas, como nós tentamos enganá-lo. Lembra-se de Adão e Eva? Aí o Senhor chega e pergunta, Adão, onde você está? Olha a misericórdia do Senhor. Claro que o Senhor sabia onde Adão estava. Ah, Senhor, não sei o quê, etc, etc. Comesse do fruto? Aí lá vem Eva. Sabe, Senhor, aquela cobra, aquela coisa toda. E Adão, você comeu do fruto, Adão? A mulher que tu me desse, essa mulher aí, ó. O Senhor sabe, irmãos. Se eles tivessem dobrado diante do Senhor e falado, Deus, eu errei, sem desculpas, sem justificativas, o Senhor teria mudado a sorte deles, como eu creio que posteriormente eles se arrependeram e o Senhor mudou a sorte deles. Porém, no campo das conjecturas, se você se achar com essas desculpas, como falamos no popular, desculpas esfarrapadas, se deu aquele insight. Oh, Senhor, me desculpe esfarrapada. Senhor, me perdoa, porque eu estou tentando te enganar com as minhas desculpas, com as minhas justificativas injustificáveis, porque não há justificativas justificáveis diante do Senhor em relação a não fazermos a vontade dEle. Entenda isso. Amém? Oh, glórias! Davi afirmou, o Senhor é a minha porção,
Isso significa que Deus era o seu sustento, seu bem maior, a sua herança, seu tudo. Você pode falar: Senhor, Tu és a minha porção? Será que você pode falar? Mas pastor, e aí, você pode falar? Olha, irmão, eu não sei se o Senhor vai reconhecer-me na minha insignificância como uma doação completa, mas eu tenho procurado viver assim. Tenho procurado. E aquilo que falta, a misericórdia do Senhor conhece o coração da gente. E Ele vai nos alinhando com a vontade dEle. E esta é a verdade. Procure alinhar-se e deixar-se alinhar com a vontade do Senhor. Então esta, amados, é a recomendação do Senhor através do profeta Jeremias para as nossas vidas. Que nós possamos colocar o nosso coração diante dEle e entender o que diz o versículo 25. Bom é o Senhor para os que o esperam por Ele, para a alma que o busca. Amém? Bom é o Senhor para os que esperam por Ele. Oh, glórias! Para a alma que o busca. Bom é o Senhor para você que espera pelo Senhor. Mais uma vez, esperar banquinho ali, sentadinho. Não. Espera, fazendo a vontade do Senhor. Só assim é possível esperar o Senhor. Vivendo Deus, testemunhando Deus, amando o Senhor acima de todas as coisas. E você há de esperar e você há de experimentar da bondade do Senhor. E o profeta, mesmo no meio daquele caos todo, ele entendeu que o Senhor é bom para os que esperam por Ele, para a alma que busca. Amém, amados? Oh, glórias! Que Deus abençoe muito a tua vida, que você olhe para o Todo-Poderoso, que você venha trazer sempre à memória aquilo que possa te encher o coração de esperança. Entender que as misericórdias do Senhor se renovam dia após dia. Oh, glórias! E que Deus é tudo o que nós precisamos. É tudo o que nós precisamos. Nada mais do que Deus. Nada mais. E para finalizar essa palavra, darei um exemplo, irmãos. Se você não tivesse nada, mas nada na tua vida. Se você não tivesse roupas, uma casa, nada. Entenda-se, nada. Deus não era digno de toda honra e de toda glória. Porque o Senhor, Ele te amou primeiro. E a promessa do Eterno é que Ele tem grandes coisas para você. E isso na glória. Essa é a promessa maior de Deus para as nossas almas. Amém? Que Deus nos abençoe, fale aos nossos corações. Vamos orar? Amado Deus, muito obrigado por essa palavra, Pai. Quero clamar que a Tua misericórdia, o Teu amor, a Tua fidelidade, mais uma vez, Senhor, desperta-nos para que nós possamos entender que Tu és tudo para nós e assim possamos viver a Tua verdade acima de todas as coisas. Oh, Espírito de Deus, aqui está as nossas vidas, a vida desses que estão aqui. Visita cada coração, Senhor. Fala a cada alma, Pai. Desperta-os para que vivam segundo a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Amém, queridos? Quero trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança. Oh, glórias! Que assim sejam os teus dias, em nome de Jesus. Mensagem 1384.